última trombeta o anjo tocar, anunciando a volta do Filho de Deus. A lei da gravidade não impedirá aquele que é salvo de subir para o céu. Em algum lugar nas asas do universo nos encontraremos em corpo de glória. Em uma só voz a igreja dirá: tragada foi a morte pela vitória. E a igreja bradará bem alto: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, teu agrilhão? Enquanto a igreja lá no céu recebe o galardão, a terra vai entrar na fase da tribulação. As reações em cadeia geram uma teia, transformando em presa a população. O magma da terra superaquecido cria terremotos e acende os vulcões. As placas tectônicas se movimentam, causando maremotos e destruições. As bombas nucleares feitas de plutônio irão destruir a camada de ozônio, expondo este planeta aos raios do sol. Vulnerável quanto um peixe no anzol, a terra que hoje canta vai estar mais triste, vai gemer e chorar. No Apocalipse, no Apocalipse, quem está na terra vai entrar em guerra pela própria vida. No Apocalipse, a terra treme, este mundo geme com a ferida que a igreja causou ao deixar a humanidade subdividida, filho para um lado e a mãe para o outro, sem direito ao adeus na hora da partida. No Apocalipse, a dor vai ser grande, a lua cor de sangue revela a tristeza, e o sol com certeza não irá brilhar, porque mais forte que o sol brilhava a igreja, e Jesus levou no arrebatamento. Agora em descontrole chora a natureza, sem o chão da terra, sem a luz do mundo, e a humanidade toda estará indefesa. Mas no Apocalipse a igreja estará no céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Mas no Apocalipse a igreja estará no céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é O magma da terra superaquecido cria terremotos e acende os vulcões. As placas tectônicas se movimentam, causando maremotos e destruições. As bombas nucleares feitas de plutônio irão destruir a camada de ozônio, expondo este planeta aos raios do sol. Vulnerável quanto um peixe no anzol, a terra que hoje canta vai estar mais triste, vai gemer e chorar. No Apocalipse, quem está na terra vai entrar em guerra pela própria vida. No Apocalipse a terra treme, e este mundo geme com a ferida que a igreja causou ao deixar a humanidade subdividida, filho para um lado e a mãe para o outro, sem direito ao adeus na hora da partida. No Apocalipse a dor vai ser grande, a lua cor de sangue revela a tristeza, e o sol com certeza não irá brilhar, porque mais forte que o sol brilhava a igreja, e Jesus levou no arrebatamento. Agora em descontrole chora a natureza, sem o chão da terra, sem a luz do mundo, e a humanidade toda estará indefesa. No Apocalipse a dor vai ser grande, a lua cor de sangue revela a tristeza, e o sol com certeza não irá brilhar, porque mais forte que o sol brilhava a igreja, e Jesus levou no arrebatamento. Agora em descontrole chora a natureza, sem o sal da terra, sem a luz do mundo, a humanidade toda
aquele que é fiel. Toda quinta-feira, às 9 horas da manhã, programa Café com a Bíblia. Apresentação, pastor Reginaldo. Web Rádio Farol, a rádio que ilumina você. Adore com a Rádio Web Farol. Rádio Web Farol. Bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os ouvintes da Web Rádio Farol. Começando nesta manhã de quinta-feira, mais um programa Café com a Bíblia. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza, estaremos juntos, querendo Deus, até às 10 horas da manhã, com muitos louvores de adoração a Deus e uma palavra de reflexão. Vamos começar nosso programa, como sempre fazemos, com uma palavra de oração. Pai Celestial, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade que Tu nos concedes, Senhor, de estarmos aqui nos estúdios da Web Rádio Farol para mais um programa Café com a Bíblia. Pai amado, recebe os nossos louvores, Senhor, que vão ser entoados nesta manhã, e também, Senhor, fala conosco, Senhor, na ministração da Tua Santa Palavra. Pai amado, abençoa Teus servos, Tuas servas, os ouvintes, cada família representada, aqueles que vão ouvir na gravação, Senhor, posteriormente. Também estenda as Tuas mãos de poder, Senhor, sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos por tudo. Amém. Muito bem, graças a Deus. Vamos ouvir um louvor de adoração, preparando nossos corações para ouvirmos a palavra do Senhor. Logo estaremos retornando ao programa. Quando este céu azul ficar enegrecido, com milhões de nuvens negras poluindo o ar, esse mundo que hoje canta se ouvirá gemidos, se ouvirá, se ouvirá. Quando o sol escurecer e não der mais o brilho, e não for mais simplesmente apenas um eclipse. Quando isso acontecer é tempo de clamor, é tempo de dor, é o apocalipse. São 7 taças derramadas da ira de Deus sobre a terra, sobre os rios, sobre os mares, convertendo água potável em rio de sangue, ações de explosão de bombas nucleares. É a ira de Deus que se derramou nos ares, que destruiu cada satélite que estava lá, internet, telefone, toda a estação de rádio, toda a tecnologia humana vai falhar. É pânico no sistema, é aviões caindo, porque do nada o piloto sumiu e ninguém não viu. É trem desgovernado, é carro que bateu, é o metrô que não parou na estação. Mas que confusão, é a dor da mãe que perdeu o filho, é a declaração de sua alma triste. É o apocalipse, é o apocalipse. E mais enquanto o mundo chora, a igreja está na glória comemorando.
Adore com a Rádio Web Farol. Rádio Web Farol. Não conte teus maiores sonhos a ninguém. Não mostre sua... Rádio Web Farol. Todo mundo ouve, todo mundo adora. Todo mundo adora. Calma lá, não temas, ó meu filho, eu vim lhe ajudar. Sou seu porto seguro, pode confiar. Louvores que tocam o seu coração. Tem uma palavra pra você. Rádio Web Farol. Não desanime. Rádio Web Farol, a rádio que ilumina você. De Laguna para todo o Brasil. Muito bem, graças a Deus, ouvimos este belo louvor nesta manhã. E agora vamos fazer uma breve reflexão aqui na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Quero ler aqui na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Noutra versão diz os mais miseráveis de todos os homens. Que este capítulo 15 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele vai tratar desse assunto sobre a ressurreição, né, do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque a carta que ele escreveu, essa primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, ele estava respondendo a vários questionamentos, a várias perguntas que a igreja de Corinto havia feito, havia enviado para ele responder. Só para contextualizar, o apóstolo Paulo foi quem plantou a igreja ali na cidade de Corinto. Corinto era uma cidade portuária na região da Acaia, que é Grécia, né? Pertencia ali à Grécia, e era uma cidade bem conhecida, bastante importante ali na geopolítica da região, até pelo fato de ser uma cidade portuária, né? Um porto, e sendo um porto, ela abrigava pessoas do mundo todo, como acontece até hoje, né? Toda cidade portuária tem gente de várias procedências, porque é navio chegando, saindo, pessoas que vão em busca de melhores condições de vida, etc. E não era diferente lá em Corinto. Então era uma cidade que tinha gente oriunda de várias partes do mundo da época, né? E ali o apóstolo Paulo ali chegou e começou a pregar. Primeiro, como ele sempre fazia, né? Pregava para os judeus, ia lá na sinagoga, falava para os judeus sobre o fato de que Jesus de Nazaré era o Messias prometido ao povo de Israel pela palavra profética ali, pelos profetas do Antigo Testamento, e defendia essa tese não, né? No caso, tese é algo que pode não se concretizar, mas era uma verdade, né? Defendia esta verdade de que, né, Jesus de fato era o Mashiach, né, o Messias prometido. Mas os judeus, como sempre faziam, né, poucos aceitavam, né, a mensagem que Paulo trazia, junto com Barnabé e depois com Silas.
mas a maioria não aceitava. E aí então, como os judeus lá de Corinto não aceitaram, ele partiu para pregar o evangelho para os gentios, porque ele foi chamado por Deus, pelo Senhor Jesus ali no caminho para Damasco. Foi bem claro, né, que ele ia mandar ele às nações, aos gentios, para que ele pregasse. Não só os gentios, claro, pregar a todos, mas ele era o apóstolo, conhecido como apóstolo dos gentios. Então ele ali começou a pregar. Deus falou que tinha muito povo ali, que era para ele continuar firme, né, pregando o evangelho de Jesus Cristo, e Deus ia fazer a obra e muitas vidas iam encontrar salvação em Cristo Jesus. E de fato isso aconteceu. A igreja em Corinto, né, explodiu, né? Foi uma bênção, muita gente entregando a vida para Jesus. A igreja cresceu muito rapidamente, né? Deve-se sempre levar em consideração que naquela época ainda não havia muitos obreiros, né, preparados para um crescimento tão vertiginoso, né? Então, claro que quando isso acontece, eu acredito que até nos tempos atuais, né, se cresce muito rápido uma comunidade de fé, ou numa região, numa cidade, num lugarejo, sei lá, onde for, no país, e não há obreiros qualificados, preparados, né, para dar conta, né, do discipulado e do ensinamento desse povo que está entregando a vida para Jesus. O que vai acontecer? Vai acontecer que muitos vão tentar fazer da sua forma, da sua maneira, e um grupo vai achar que está certo fazendo daquele jeito, outro grupo vai achar que não é daquele jeito, é de outro jeito, e por aí vai. O que aconteceu lá em Corinto ainda acontece hoje, né? Houve, né, aconteceram divisões, grupos, e até o apóstolo Paulo lá no começo da carta aos Coríntios, da primeira carta aos Coríntios, ele vai chamar a atenção da igreja de Corinto, porque eles estavam dividindo a igreja em grupos, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de... Aí tinha um grupo que era de Cristo, né? Não era o grupo de Cristo devia se achar o máximo, né? Porque ele não era de Paulo, não era de Apolo, nem era de Cefas. Ele era de Cristo. Só que era um grupo. Então era um grupo. A igreja não é um grupo, a igreja é um corpo. É um corpo só. São os membros do corpo de Cristo, né? Nós somos membros do corpo de Cristo. Não existem 2, 3, 4 corpos. Não. É um corpo só. Então, qualquer divisão, seja o nome que tenha, é divisão. E não agrada a Deus. O Senhor falou ali no Evangelho segundo João, para que todos sejam um. Para que todos sejam uma unidade, né? Tem que ter uma unidade. Todos com o mesmo propósito de servir a Deus, de adorar a Deus, de fazer a vontade de Deus, de cumprir a grande comissão, o ID de Jesus, para pregar o Evangelho no mundo todo, a toda criatura. Todos com o mesmo propósito, de ir para o céu, de morar eternamente com Deus. Essas divisões humanas só atrapalham o reino de Deus, né? Só impede que o reino de Deus avance mais rapidamente no mundo. Infelizmente, né, o movimento denominacionalista que surgiu, né, na verdade, nem sei quando que surgiu isso, mas não é de hoje, não é dos tempos recentes. Isso aí, na história da igreja, aí já aborda sobre esse assunto. Mas aí começou, né? Se um achava que tinha que ter, né,
que tinha que abafar os dons espirituais, aí montava uma denominação. Outra achava que era para apoiar os governantes da vez, aí montava outra denominação, e por aí vai, né? E até hoje estamos assim, né? E cada dia que passa, mais denominações vão surgindo. É claro que a gente não, obviamente, não estamos defendendo nenhum tipo de ecumenismo. Ecumenismo é outra coisa, isso aí não é de Deus. Mas é o que a gente está falando de unidade, né? Todos os cristãos com o mesmo propósito. Cristãos, que é um cristão? Cristão é um seguidor de Jesus Cristo, que segue o que o Senhor Jesus Cristo ensinou aqui nos evangelhos, segue o que os apóstolos do Senhor Jesus Cristo ensinaram ali no restante do Novo Testamento, né? E de uma maneira geral segue tudo que as Escrituras Sagradas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, ensinam, né? Mas basicamente procuram andar nas pisadas do Mestre Jesus, né? E dos seus apóstolos. Isso é ser cristão, de fato, né? Não é pertencer à denominação A, B, C ou D. Isso é outra coisa. Então, ser cristão é isso, né? Ter esse compromisso que não pode mudar. Esse compromisso de servir a Deus, de andar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, então aqui na igreja de Corinto era uma igreja assim, toda dividida, toda cheia de problemas. Então, pelo fato, ainda tinha mais uma questão, né, que é bom frisar para a gente preparar aqui o contexto, até o apóstolo Paulo chegar aqui no capítulo 15. Ainda tinha o fato de que, como o apóstolo Paulo, nesse período que ele escreveu, ele estava ausente da cidade de Corinto, ele tinha ficado lá um bom tempo, pregando e ganhando almas para Jesus, e discipulando, ensinando. Deixou uma igreja, né, digamos assim, né, semi-pronta para dar sequência, né? Só que talvez o tempo que ele ficou não foi suficiente, e não só por isso, né? Porque pouco tempo depois, lá apareceram lá em Corinto o grupo dos judaizantes lá, né? Daqueles que defendiam que o gentio tinha que também guardar ali as regras, as recomendações da lei mosaica. Como eles se espalharam por toda aquela região ali da Ásia Menor e da Acaia, também falando a mesma coisa, né? E em contraponto ao que o apóstolo Paulo havia pregado e ensinado. Então criou mais essa cisão, teve mais desse grupo aí ensinando essas coisas, né? Que o crente gentil devia se circuncidar, tal, guardar sábado, e também as leis dietéticas tinham que observar. Aí eles estavam cheios de perguntas, né? Perguntas sobre casamento, tinham questões que eram levadas ao tribunal humano, questões entre os crentes da igreja de Corinto eram levadas ao tribunal humano, e o apóstolo Paulo repreendeu, né? Pô, não tem ninguém que possa resolver isso aí na igreja. Vocês têm que escandalizar o evangelho, levando as coisas até um juiz ímpio. E entre outras coisas, tinha um homem lá que estava tendo relações com a mulher do seu pai, ou seja, com a sua madrasta. E a igreja não fez nada. A igreja de Corinto deixou isso acontecer e nem disciplinou a pessoa. Então havia muitos problemas na igreja de Corinto, muitos problemas, né? E aí tinha problemas também com o uso dos dons espirituais,
havia um grupo em Corinto que eles achavam que o dom de falar em línguas era o maior dom, né? Era o dom que todos deviam ter, todos deviam buscar, que era o maior dom de todos. E o apóstolo Paulo fala assim: não, se você fala em línguas e ninguém entende, não vai ter proveito nenhum. Então tem que ter interpretação. Se não tiver interpretação, cale-se. E a pessoa que está falando em língua ali na reunião pública, nas reuniões públicas, nos cultos públicos. Então, a não ser que tenha interpretação, então falar a língua não vai trazer nenhuma mensagem inteligível que a pessoa que não é crente, que estiver ali no meio, não vai entender nada. Mas se houver profecia, não. Profecia, o apóstolo Paulo disse bem claro para eles: profecia já vai revelar os segredos do coração da pessoa que está ali no meio. Então o apóstolo Paulo, né, colocou ali os pingos nos is e desfez essa ordem deles lá de alguns, na verdade, né, na igreja de Corinto. E havia o culto era muito bagunçado, né? Por isso que o apóstolo Paulo estabeleceu alguns critérios, né? Fala em 2 ou 3, quando um estiver falando, o outro receber a mensagem, se levanta, e o outro senta, e assim vai. E são regulamentações que servem até hoje para o nosso culto público, né? Então veja como é que tinha coisa, né? E aqui, por final, né, que a gente não pode, obviamente, falar da carta inteira, que não temos tempo, mas por final aqui ainda tinha um grupo. Esse era o pior. Esse era o pior grupo. É o pior grupo de todos. É os que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Havia um grupo na igreja de Corinto que não acreditava na ressurreição dos mortos, porque os gregos não acreditavam nisso. Os gregos, os gentios ali de Corinto, eles eram gregos. Eles tinham toda uma cultura grega, helênica, ou seja, da filosofia grega. E eles não acreditavam em ressurreição de mortos. Se eles não acreditavam antes de se converterem, e se eles não acreditavam em ressurreição de mortos, também não acreditavam que Jesus de Nazaré havia ressuscitado dentre os mortos. Agora, e o apóstolo Paulo vai deixar isso bem claro no capítulo 15 inteiro, né? É o maior capítulo da primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, capítulo 15. Olha só que interessante. E ele vai dizer aqui, o apóstolo Paulo, claro, estou falando de uma forma bem resumida, ele vai dizer aqui que sem ressurreição não tem cristianismo, não tem fé. Não, é vã, né? Até ele diz aqui no versículo 14, capítulo 15, versículo 14: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. O que é vã? É inútil. A gente está perdendo tempo. É isso que ele quis dizer. Se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, se ele não está vivo, e nós cremos nisso, que ele ressuscitou ao terceiro dia, corporalmente, né, no mesmo corpo que ele faleceu, claro, o corpo glorificado, obviamente, né? Mas eu digo assim, porque tem muitos que dizem que ele ressuscitou, mas ressuscitou espiritualmente. Ele não ressuscitou corporalmente. Só o espírito dele ressuscitou. Não, isso não. O cristianismo ortodoxo crê e defende que Jesus, e nós subscrevemos esse credo, esse ensino de que Jesus ressuscitou corporalmente, né, com o corpo da sua morte, o mesmo corpo, só que, claro, revestido da imortalidade e tal, aquela coisa toda. E o apóstolo Paulo vai falar sobre isso aqui depois no capítulo 15 também.
que Jesus, ele fala aqui, ó, que Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, né? Então, Jesus foi as primícias, as primícias, né? E da mesma forma que aconteceu com ele, nós cremos que também, se estivermos mortos na sua volta, também ressuscitaremos da mesma forma e receberemos um corpo, né, glorificado, revestido, né, de imortalidade. Muito bem. E incorruptibilidade, né, um corpo que não vai mais se corromper. Então, os coríntios, um grupo, ou pelo menos um grupo e um grupo influente, né? O apóstolo Paulo gastar tantos versículos assim para tratar do tema, estava dizendo isso, pregando isso. Não há ressurreição. Isso aí nós temos que entender que a ressurreição é espiritual, né? Não pode, é antinatural, anticientífico, né? Porque realmente os milagres de Deus, eles não podem ser explicados racionalmente, porque são milagres, né? Ou você crê ou você não crê. Ou você tem fé de que Deus pode fazer isso, e eu creio piamente que Deus é todo poderoso e Ele tudo pode, para Ele nada é impossível. Operando Deus, quem impedirá? Que Ele tem poder sim para ressuscitar os mortos. E de fato, né, Cristo ressuscitou, como diz aqui o texto, né? Então esse grupo, ele estava lá espalhando essa erva daninha no meio da igreja de Corinto, né, atacando, né, ali bem na espinha dorsal da fé cristã, que é a morte pelos nossos pecados e a ressurreição de Cristo Jesus para a nossa justificação diante de Deus. Sem isso, acabou-se o cristianismo, acabou a fé cristã. Vira apenas uma religião como outra qualquer, uma religião onde o seu adepto tem que cumprir regras, normas, regulamentações para, de alguma forma, obter a sua salvação. E a fé cristã não é nada disso. A fé cristã é: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, ou seja, é isso que é fé cristã. É a manifestação da graça de Deus a toda a humanidade. O que é a graça de Deus? Favor imerecido. Favor que ninguém merece. É graça. Graça, isso significa graça. Favor imerecido. Não merecido. Nenhum ser humano merecia ou merece a salvação. Nenhum ser humano. Todo ser humano é pecador. O seu coração é inclinado para o mal desde a sua meninice. Mas espera aí, mas tem gente que não mata, que não rouba, que não adultera, que não... Mas a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E que a única possibilidade de reconciliação com Deus é mediante o Senhor Jesus Cristo e o seu sacrifício vicário, sua morte expiatória realizada na cruz do Calvário e a sua ressurreição dentre os mortos para a nossa justificação, a justificação de todos aqueles que nele creem, que creem em Jesus como e o aceitam como seu Senhor e Salvador. Essa é a revelação das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus. Aí tem, ao longo da história da igreja, e desde o primeiro século, sempre vão aparecer outros grupos de pregando outras coisas, heresias. E já naquela época, para tu ver, no começo da igreja cristã, logo poucos anos depois, já tinha esse grupo negando a ressurreição de Cristo. E aí o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, vai falar sobre isso.
E aí ele vem aqui, ó, para corroborar, ou seja, para confirmar essa doutrina fundamental da fé cristã, que é a doutrina da ressurreição do Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. Ele vai dizer, ó, irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. Então o apóstolo Paulo foi lá e pregou o mesmo evangelho que Jesus pregou e que mandou ele pregar. E era o mesmo evangelho que Pedro pregava, que João pregava, que Tiago pregava, que os apóstolos do Senhor Jesus Cristo pregavam ali em Jerusalém. O mesmo evangelho. A parte, no caso, a parte principal do evangelho ali, as doutrinas fundamentais do evangelho. Então o apóstolo Paulo não pregou outro evangelho diferente do que o Senhor Jesus mandou pregar. Então ele diz, ó, lembrai-vos, essa conversa aí de que não há ressurreição dos mortos, isso aí não é o evangelho que eu preguei, não. Por isso que é importante nós que somos, né, cristãos nos dias atuais, e sempre, né, não só nos dias atuais, conhecermos a palavra de Deus, né, lermos e estudarmos as Sagradas Escrituras a fundo, né, para a gente não ser enganado, porque, por incrível que pareça, nem sei se é tão incrível assim, essas ervas daninhas, essas heresias continuam atuantes nos dias atuais, né? Só que hoje elas são localizadas, por exemplo, né, algumas delas, né, algumas dessas heresias, em seitas falsas. Aí é mais fácil de você identificar, né? Mas pode aparecer um falso mestre aí, no meio, né, no seio da igreja evangélica brasileira e também de outras partes do mundo, da igreja cristã. Pode aparecer algum falso mestre, como tem aparecido, né, distorcendo o verdadeiro ensino da palavra de Deus. E aí o cristão, ele precisa ler, meditar dia e noite na palavra, né, estudar as Escrituras Sagradas, né? E às vezes a gente, quando estava na escola, né, a gente passava noites, às vezes, finais de semana, estudando para uma prova. Uma prova de física, química, matemática e outra coisa, né? Talvez até um conhecimento que a gente nem usa mais. Talvez. Eu, por exemplo, nunca precisei do que eu aprendi de química. Que a minha profissão não pedia. Claro, quem vai seguir alguma carreira na área de química precisou, né? Mas no meu caso eu não precisei, eu estudava porque eu precisava ser aprovado ali no ensino médio. Então eu estudei, passava às vezes no final de semana e horas e horas estudando. Uma coisa que eu não precisei usar na minha vida, no dia a dia, nem na minha profissão. E tem muita gente que também se dedica a estudar um monte de coisa, mas quando vai para a Bíblia já estou cansado, eu não tenho tempo, sobrou um tempinho, né, mas o meu olho começou a doer, eu não consigo entender o que está escrito, a Bíblia é um texto difícil de entender, e vai dando um monte de desculpa. É claro que tem uma pessoa, tem um ser que está interessado e que você pense assim, né? É o inimigo da nossa alma, né? O adversário. Ele não quer que a gente conheça a fundo a palavra de Deus, para a gente ser enganado por esses falsos ensinadores, esses falsos mestres que estão, né, espalhados aí pelo mundo. E até o apóstolo Paulo vai falar em Timóteo lá sobre espíritos enganadores. Espíritos enganadores que falam pela boca desses falsos mestres, falsos profetas.
estão por aí, estão distorcendo o verdadeiro ensino da palavra de Deus. E aqui o apóstolo Paulo então lembra para eles que pregou o verdadeiro evangelho para eles, para os crentes lá de Corinto. E aí ele diz aqui no verso 3, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Olha aí, ele recebeu isso ali dos primeiros cristãos que vieram antes dele, e também diretamente por revelação, né, do Espírito Santo. O Senhor Jesus, lembrem-se que o Senhor Jesus apareceu para o apóstolo Paulo ali no caminho para Damasco. E posteriormente o apóstolo Paulo recebeu revelações também do Espírito Santo. Então veja bem, aí ele diz bem claro, eu recebi e eu entreguei, a mesma coisa, eu não corrompi a mensagem. E aí, olha só, os fatos que ele revela. Foi sepultado, Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Isso aqui é basilar, é o fundamento da fé cristã. Não pode mexer, né, em nada disso. Se alguém começar a falar assim, não, só ressuscitou a alma, só ressuscitou o espírito, foi uma visão etérea que as pessoas tiveram dele, não foi o corpo dele, o corpo da morte dele que ressuscitou de verdade, etc, etc. Começar a entrar por esse caminho, pula fora, sai fora dessa igreja aí, dessa denominação, desse seminário que você está, porque é heresia. Não pode tocar nessa parte aqui da ressurreição de Jesus. E aí ele vai dizer, e o Senhor Jesus Cristo ressuscitado apareceu a Cefas primeiro, né? Depois apareceu aos 12, segundo aqui está o texto, tá? De Coríntios, aos Coríntios. Apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Olha só, ainda tinha gente viva naquela época que o apóstolo Paulo está escrevendo esse texto. Tinha gente viva que tinha visto Jesus ressuscitado. Então, se os coríntios estavam em dúvida, eles deviam recorrer a essas pessoas, né? Alguns apóstolos ainda estavam vivos, aqueles 120 que estavam lá no dia de Pentecostes, que certamente viram também o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Então, eles deviam recorrer a essas testemunhas oculares. Depois foi visto por Tiago, mais tarde. Depois foi visto por Tiago. Que Tiago é esse? Tiago aqui é o irmão do Senhor Jesus, o meio-irmão do Senhor Jesus, né? O filho de José e Maria. Esse Tiago aqui que depois se tornou o líder da igreja de Jerusalém. Mais tarde por todos os apóstolos, né? Depois apareceu novamente para todos os apóstolos de uma só vez, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Então, que foi ali no caminho para Damasco, que o Senhor Jesus Cristo ressuscitado apareceu para o apóstolo Paulo. Então, veja só. E aí ele vai, isso é para mostrar para os coríntios, que o apóstolo Paulo não estava falando uma coisa sem nexo, sem provas. Não, muitas provas ainda vivas. Alguns já tinham morrido no Senhor, mas muitos ainda estavam vivos, e ele mesmo também. Mas só que se eu falar de mim, eles não vão acreditar. Então tem outras pessoas para vocês comprovarem o que eu estou falando, né? Mas então, aí já estamos chegando aqui no nosso horário. Então ele vai falar sobre isso, né? Que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé.
e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Então, se eles estavam ensinando ali, segundo a filosofia grega, que mortos não ressuscitam, que as pessoas não ressuscitam, seres que morreram não ressuscitam, então Jesus também não ressuscitou. E como o apóstolo Paulo pregava que Jesus ressuscitou, ele estava mentindo, né? Se fosse verdade o que eles estavam pensando. Mas claro que não, claro que não era. Que eles estavam redondamente enganados, né? E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, é inútil, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Claro, porque se Jesus não morreu e ressuscitou, conforme o ensinamento dos apóstolos, do Novo Testamento, a gente continua nos pecados que nos condenarão, né, eternamente. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Quer dizer, dormiram em Cristo, mas se Cristo não ressuscitou, então eles também não vão ressuscitar. Então, acabou-se. Não tem esperança nenhuma. E aí vem um arremate, que é esse texto. Esse texto que nós lemos aqui. Que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes. Em outra versão diz os mais miseráveis de todos os homens. Então o apóstolo Paulo vai dizer que se nada disso aí que vocês estão dizendo, é que não há ressurreição de mortos. E sendo assim, Cristo não ressuscitou. Se ele não ressuscitou, a gente só está servindo a Deus aqui, ó. Estamos sofrendo fome, açoites, vitupérios, injúrias, perseguições, à toa, por nada. Porque se a nossa esperança em Cristo só se limita a esta vida, e se a gente passa uma vida de sofrimento, no caso do apóstolo Paulo, claramente, e o Senhor Jesus já tinha falado para ele que isso ia acontecer. Claro que Deus usou muito o apóstolo Paulo para plantar a igreja, para ganhar almas no reino de Deus, para fazer a obra de Deus. Mas ele sofreu. Sofreu e as aflições, e as perseguições, as tribulações. E aí, sofreu para quê? Se ele não vai, se Cristo não ressuscitou, ele também não vai ressuscitar. E aí morreu, acabou-se. Então nós estamos sofrendo para quê? Diz o como se o apóstolo Paulo estivesse falando isso. Está perdendo tempo, é vã a nossa fé, é inútil. Então é melhor a gente comer, beber e se divertir, porque se não tem essa vida com Cristo após a morte, no dia que ele voltar, e os mortos em Cristo ressuscitarão, e o apóstolo Paulo depois ele vai falar sobre isso, né? Que ele aqui, ó, ele vai falar, ó. Quer ver? Ó. Pois assim também é a ressurreição dos mortos, no versículo 42. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. E aí ele vai falar, né? Ele vai falar sobre isso, que nós devemos crer que há muito mais, e nós cremos nisso, né, que o que vai acontecer depois que Cristo consumar, né, a sua obra salvífica e formos glorificados, estaremos para sempre na presença dele por toda a eternidade. E é isso que nós esperamos, porque o que os coríntios estavam ensinando ali, um grupo, né? Que se não havia ressurreição, então
a esperança em Cristo era só para tentar viver de uma forma moralmente correta e boa aqui no mundo, mas que depois que ia morrer acabou-se, não tinha mais nada. Era assim que esse grupo lá na igreja de Corinto estava ensinando. E aí o apóstolo Paulo, obviamente que é muito mais complexo do que isso, esse pouco que eu pude falar nesta manhã, mas eu quero arrematar aqui lendo aqui o texto, né, do versículo 58, do 57 e 58, que é o final deste capítulo 15, quando o apóstolo Paulo diz assim: graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Tá? Então, é isso que o apóstolo Paulo, né, arremata aqui no final do capítulo 15 para os crentes, né, que estavam em dúvida e estavam tendo esses pensamentos errôneos. E o apóstolo Paulo procura corrigi-los e colocá-los no caminho certo. E qual é o certo? O certo é que cremos verdadeiramente que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou corporalmente ao terceiro dia e está vivo e vivo para sempre. E um dia, e esse dia está chegando, ele vai voltar para buscar a sua igreja fiel aqui na terra. Então, fica com esta palavra de reflexão e que Deus vos abençoe. Vamos ouvir mais um louvor e depois retornaremos aqui para o encerramento do programa. Levando a paz às nações, socorrendo multidões.
Confeitaria Trigo Mania. Aqui você encontra encomendas e tortas doces e salgados, pastel de carne e banana, sonho, bolos inglês, vários sabores e muito mais. Ambiente agradável para você e sua família. Padaria e Confeitaria Trigo Mania, na Rua Marcelina André, número 735, bairro Barranceira, em Laguna. Horário das 6h15 às 12 e das 14 às 19 horas todos os dias. Padaria e Confeitaria Trigo Mania. Aqui você encontra encomendas e tortas doces e salgados, pastel de carne e banana, sonho, bolos inglês, vários sabores. Muito bem, graças a Deus, ouvimos este belo louvor. Mas esse belo louvor de adoração, queremos agradecer a participação de alguns irmãos, ali, irmã Áurea Silveira, que a graça do Senhor Jesus continue sobre as nossas vidas. Deus abençoe a todos, Deus abençoe irmã Áurea e pastor Agissé, perto da Silveira, sua esposa irmã Ivani, toda a sua família. Também irmã Tânia Regina, dando a paz do Senhor, pastor, estou na escuta da programação. Deus abençoe também a irmã Tânia Regina, sempre presente aqui na programação da Web Rádio Farol. Muito bem, chegamos aqui ao final dessa programação, Café com a Bíblia, todas as quintas, das 9 às 10 da manhã. Estamos aqui pela graça de Deus para transmitir uma palavra da parte do Senhor e também, claro, vamos sempre ouvir alguns louvores que preparam, sempre o nosso coração para a palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Vamos encerrar com uma palavra de oração. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, te louvamos, Senhor, pela tua presença, te louvamos pela Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, ó Senhor, que nos orienta, Senhor, nas doutrinas fundamentais. Cremos, Senhor, que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário em nosso lugar, pelos nossos pecados, e que Ele ressuscitou corporalmente ao terceiro dia, Senhor, para a nossa justificação, e está vivo e vivo para sempre, Senhor. E esse dia está chegando, Ele vai voltar para buscar a sua igreja, os seus fiéis aqui na terra. Pai amado, abençoa cada um dos ouvintes, cada família representada, aqueles que vão ouvir a gravação também, abençoa. Estenda a tua mão de poder sobre nós, Senhor. Fica conosco, nós oramos e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e até a próxima quinta-feira, querendo Deus.